Eu estou no segundo livro de Samuel, capítulo 15. Vamos meditar na palavra do Senhor e cear nesta noite. Eu acabei de chegar da Europa, onde estava fazendo a obra de Deus. Ministramos durante 10 dias na Europa, aliás, 9 dias na Europa. Um dia praticamente foi todo de viagem. Nós tivemos 6 voos em 10 dias. Eu ministrei em Portugal. De Portugal, direto de Lisboa, nós fomos para Londres. Ministramos em Londres, na Inglaterra. Voltamos para Porto. De Porto, depois voltamos para Lisboa. E de Lisboa para cá. Foram 6 voos que eu saí daqui para São Paulo, de São Paulo para a Europa, da Europa, de Portugal para Londres, de Londres para Portugal e de Porto, meu Deus do céu, para Lisboa, de Lisboa. Foram 6 voos. E passar na imigração, ou coisa chata, viu? Ou coisa chata. Ficar 1 hora em pé, na fila. Para alguém olhar para a sua cara e perguntar o que é que você vai fazer lá no país. Eu me sinto logo perigoso. Se a gente me parar para perguntar o que eu vou fazer, eu vou acabar com o inferno, vou ganhar alma para Jesus. Glória a Deus, foi muito importante ter um panorama diferente, porque às vezes que eu fui viajando pelo Brasil e quando fui na Europa a primeira vez, eu fui para um trabalho específico, passei apenas 5 dias, mas dessa vez eu tive um panorama da igreja europeia e eu vou dizer para vocês, nós precisamos tomar cuidado para não entrarmos num ostracismo espiritual. O maior culto que eu fui foi o aniversário de uma igreja que fui convidado na Inglaterra com um pouco mais de 50 pessoas, contando comigo e todos os músicos que estavam ali presentes. Um culto com, no máximo, 55 pessoas. Foi o culto lotado que eu fui na Europa. E o prédio não é da igreja. São várias igrejas que têm dias de culto nesse lugar, porque as pessoas se importam mais com o dinheiro e com o trabalho do que com o culto e com a presença de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado para não chegarmos nesse nível, onde culto seja algo secundário. Deus ainda é prioridade nas nossas vidas. Está escrito que inútil vos será dormir tarde, acordar cedo, comer pão de dores, porque Deus dá os seus enquanto dorme. Encontrei muitos brasileiros, tanto eu fui na Inglaterra, fui em Portugal e fui na Espanha. Nos 3 lugares a gente vê a cara de brasileiros trabalhando exaustivamente, tem uma vida estabilizada, mas a cara de cansaço, a cara de luta. E tem gente que está passando a maior prova, mas a rota que está na Europa. E Deus não quer que você viva de aparência, mas de essência. Amém? Então ame estar em culto. A Europa viveu um avivamento e hoje vive essa frieza. Os Estados Unidos viveu um avivamento e hoje vive uma frieza. E o Brasil está esfriando. Tantos escândalos, tantas coisas acontecendo. Mas já estava escrito, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Em algumas traduções dizem, quase todos se esfriará. Cuide para que a sua fé e o seu amor não esfriem no Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Nós ficamos muito maravilhados com tudo que Deus fez, porque apesar dos cultos terem poucas pessoas, mas eram pessoas que estavam determinadas a buscar, e Deus fez milagres naquele lugar. Em uma das igrejas que fui ministrar em Charneca de Caparica, nós estávamos orando por cura e por milagre, e na mesma hora da oração, um nódulo que estava numa das irmãs sumiu e ela glorificou a Deus pelo milagre instantâneo que Deus fez. E hoje aqui pode acontecer milagre enquanto você ouve a palavra. Porque o mesmo Deus que trabalha na Europa, trabalha no Brasil. Amém? Vamos lá? Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Os que acharam, digam amém. Quem não achou, acompanha aí no telão. Todos juntos vamos ler. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Repita comigo, Davi se cansou. Eis Bibenobe, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi.
Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a pelejar, para que não se apague a lâmpada de Israel. E você diz amém. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco e edifica-nos. Ministra cada coração com o teor desta tua palavra, para a glória do teu nome. E todos juntos dizem amém. Irmãos, falar sobre Davi para nós é uma alegria, uma referência não só de coisas boas, mas também de coisas ruins. Deus não esconde o erro dos seus heróis. Diferente do que muita gente pensa, que crente precisa ser perfeito, Deus faz questão de deixar nos anais da história, registrados na sua palavra, que as pessoas que ele escolheu foram pessoas naturais, pessoas normais, com falhas, com erros, mas determinadas a segui-lo em fidelidade. E Davi é uma dessas pessoas que decide servir a Deus com inteireza de coração, de maneira que Deus lhe levanta para viver um propósito por conhecer o seu coração. Deus estava buscando alguém que fosse obediente, Deus estava buscando alguém que fosse responsável, Deus estava buscando alguém que fosse temente, reverente, consciente. Deus estava buscando alguém que preenchesse os requisitos do seu coração. Por isso, Davi foi achado um homem segundo o coração, porque preenchia os requisitos de procura de Deus. E ainda hoje, você pode ser alguém que preenche os requisitos de Deus, porque os requisitos de Deus estão resumidos a quem adore em espírito e em verdade. Tem adorador aqui? Então, saia daqui nessa consciência hoje, de que Deus não está com a lista de currículo, mas Ele está procurando verdade e espiritualidade. Espiritualidade e verdade. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Se coloque nesse lugar e deixe Deus ser Deus na sua vida. Davi, então, foi achado com todos os critérios que Deus queria e precisava para levantar naquele tempo. Obediente, reverente, responsável, entregue a um propósito. E quando Deus levanta o profeta Samuel para ungí-lo rei, ele vai à casa de Samuel, ou ele vai à casa de Jessé, unge Davi a rei diante dos seus irmãos. Daquele dia em diante, como está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, daquele dia em diante o Espírito do Senhor não se afastou, não se apartou mais de Davi. A presença de Deus é com ele. Davi vai crescendo, Davi vai evoluindo, Davi vai se tornando o ser, exercer e crescer. Essas etapas estão muito bem definidas na vida de Davi. Davi é perseguido por Saul, pelo ciúme, pela inveja, pelo despeito. Davi foge de Saul durante 13 anos. Apesar da sua amizade profunda com Jônatan, ele tem o desprazer de saber que o seu amigo morreu e não poder enterrá-lo, mas ele faz o bem à casa de Jônatan quando assume o reinado, levando Mefibosete para sentar na sua mesa. Nós vamos encontrar detalhes da característica profunda que Davi tinha em caráter. Davi era grato apesar da ausência de quem um dia ele fez bem. Ser grato não depende da presença ou de alguém saber o que você precisa fazer para agradecer. Davi demonstrou ao longo da sua caminhada um caráter de alguém incisivo no propósito, ousado no espírito, cheio do Espírito Santo, determinado a viver aquilo que Deus tinha para a sua vida, adorador com puro nardo, que entregava o melhor para o Senhor. Oh, glória a Deus! Davi incitava no coração de quem estava do lado dele ser melhor também. A Bíblia nos diz que ele entrou numa caverna chamada Caverna de Adulão, e ali tinham homens endividados, problemáticos, e todos saíram e se tornaram os valentes de Davi. Davi saiu com mais de 400 homens daquela caverna, determinados a lutar ao seu lado, porque deu um norte, deu um destino, deu um propósito para as suas vidas. E isso fala muito do caráter de Deus na vida de cada crente que Ele quer levantar. Deus quer te levantar como influenciador e não como influenciável.
Deus quer te levantar como alguém que muda ambientes e não que é transformado pelo ambiente que chega. Deus quer te levantar como alguém que é canal de bênção, que é instrumento, que deixa um legado na vida das pessoas. Alguém aqui quer deixar um legado, quer ser lâmpada? Diga amém, diga eu quero, diga eu recebo, eu tomo posse, se manifeste. Glória a Deus, aleluia. Ele vai crescendo, vai evoluindo, vai se tornando aquilo que Deus lhe chamou para ser. Então, com 30 anos, ele assume o reinado em Judá e em Benjamim, 2 tribos antes do Jordão. Com 37 anos e 6 meses, para ser mais específico, ele assume o reinado em toda Israel e une Israel dentro da visão do propósito e prepara Israel para o crescimento, para a prosperidade que viria. É por isso que até os dias de hoje, os 3 grandes nomes celebrados em Israel são os nomes de Abraão, que é o pai e criador da nação, o grande patriarca das 3 maiores religiões do planeta, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Abraão é essa figura ímpar, essa lâmpada, esse ícone, essa referência. O segundo nome é Moisés, o grande libertador e legislador do povo de Israel. É ele quem Deus usa para tirar Israel do Egito e é ele quem Deus, pela intimidade, dá leis, dá estatutos, mandamentos, decretos no monte, e ali ele desce e entrega para o seu povo. E o terceiro nome é o nome do rei Davi, que é o rei que unifica Israel dentro de um propósito e prepara Israel para prosperar, para crescer. E assim o foi, como disse instantes atrás no momento da oferta, que o seu filho Salomão levou Israel para um outro nível quanto nação. Levou Israel a viver o auge da sua prosperidade. Então perceba que o crescimento de Davi preparou o crescimento de toda uma nação. Ele deixa um legado, ele deixa uma herança. A herança é o que se deixa para as pessoas e legado é o que se deixa na vida das pessoas. Davi não deixou só uma herança para os seus filhos, mas deixou um legado nos seus filhos que gerou um avivamento em multidões. E eu quero profetizar que esta mesma bênção vai fluir na vida dos crentes da aba. Você vai ser canal, instrumento para que vidas recebam do que Deus tem derramado na sua vida. Quem quer deixar um legado na vida de alguém? Oh, glória a Deus, seja intencional, seja proposital. Eu não tenho sentado com nenhum líder, com nenhum homem de Deus que senta do meu lado sem deixá-lo incitado a querer melhorar como crente, como gente, ou crescer como líder espiritual. Eu não tenho me permitido estar do lado de alguém sem provocar algo. E se for alguém que é maior do que eu, óbvio, eu peço ou eu incito que deixe um legado em mim, porque é dando que se recebe, e quando eu recebo, também eu dou. Eu sentei esses dias no aeroporto com o pastor Silas Malafaia, fora a questão política, para quem não concorda, porque tem gente que leva tudo para o lado pessoal, seja crente, seja inteligente. Eu encontrei esse líder que é digno de todo respeito, sentei do lado dele e eu perguntei: pastor Silas, qual é o conselho que o senhor daria para um jovem pastor que está começando o ministério? Ele dizia: meu filho, olha, priorize a palavra, meu filho. É o seguinte, meu chapa, olha aqui para mim. Não foi assim, né, gente? Eu imitando o jeito dele, quando está retado na TV. Olha só, povo querido do meu Brasil. Ele disse: meu filho, priorize a palavra. Ame a palavra. E continue na palavra. Porque uma igreja de movimento, quando o seu movimento não tiver mais graça, as pessoas vão procurar outro movimento. Mas quando você está na palavra, o povo permanece vivo e de pé na palavra. Eu recebi aquela palavra e vou viver na palavra. Estou no caminho certo, diga amém. Então nós precisamos entender esse propósito, precisamos entender, sermos intencionais. Eu tenho buscado não ser apenas um pai reativo, um pai que reage às ações dos meus filhos, mas busco ser um pai que ministra o coração dos meus filhos. Busca ensinar, instruir e direcioná-los. Você precisa ser esse tipo de pai. Tem pais aqui? Tem mães aqui? Não seja alguém que apenas deixa o seu filho assistir coisas e quando algo te chama a atenção, você então decide corrigir. Seja alguém que já previne do que deve e que não deve, para quando eles assistirem já ter o temor do Senhor e rejeitar dentro da alma deles. Amém?
Seja alguém proposital, intencional. Eu sou assim, proposital, intencional com as minhas ovelhas. Eu sou intencional com os filhos desta casa. Eu sou intencional com os meus filhos. Eu sou intencional com os pastores e líderes que sentam em meu redor. Um dia desses eu recebi um líder espiritual aqui. E aí ele disse para mim: bispo, eu tenho uma esperança de um grande avivamento vai acontecer no Brasil. Eu perguntei para ele: baseado em que você tem essa esperança? Porque Jesus disse que as coisas iriam piorar. De onde é que você tira essa esperança de que coisas vão melhorar? Aí ele perguntou e parou, pensou e disse: eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Eu disse: pois pense. Vou lhe fazer mais uma pergunta. Você orava mais antes ou você ora mais hoje? Ele: orava mais antes, hoje eu não oro tanto. Eu disse: pois é, se nem você está querendo provocar o avivamento, de onde é que você está esperando vir esse avivamento? Eu estou conseguindo ver a igreja brasileira descendo uma ladeira. E o carro está pegando embalo. Porque as mulheres de oração, do círculo de oração, eu já não vejo mais. Os grandes cultos do nosso estado já não estão mais. Os cultos hoje, quando tem muita gente, pode saber, tem muito movimento. Pouca palavra. Vigília que tinha 1 hora, 2 horas de oração, hoje tem mais corinho de fogo. O povo roda, roda, roda e não muda de vida. De onde é que a gente está esperando um avivamento? Nós precisamos entender que o reino está próximo e que nós precisamos manter a chama do nosso coração acesa. O Brasil viveu um grande avivamento. Não é à toa que nós tivemos as grandes igrejas pentecostais históricas. A Assembleia de Deus, que já tem mais de 100 anos. A Igreja Deus e Amor, do saudoso pastor Davi Miranda. As igrejas pentecostais que Deus usava com prodígios, sinais, maravilhas. Eu lembro que eu já fui algumas vezes em São Paulo e na Igreja Deus e Amor, na sede, tinha uma sala cheia de cadeira de rodas, cheia de amuletas, porque as pessoas entravam no culto paralítico e saíam andando. Vocês estão vendo isso hoje? E é onde é que a gente está esperando avivamento? Se as pessoas estão cada vez mais egoístas, se as pessoas estão cada vez entregues a si mesmo, nós precisamos entender que o tempo está próximo. Davi entendeu que se ele não fizesse alguma coisa, não viria de outro. Você precisa entender que você é responsável para manter a lâmpada de Deus acesa na sua casa, no meio da sua família. Talvez um dia você não tenha um bispo, você não tenha um pastor. Talvez o comunismo tome conta do planeta. A China está crescendo, as guerras estão aí em evidência. E se isso acontecer, como é que está a sua casa? Na minha casa tem culto toda segunda-feira com a minha família. Se eu não tiver igreja, eu vou ter Jesus dentro da minha casa. Alguém aqui tem compromisso de buscar dentro de casa? Daniel tinha um compromisso de orar 3 vezes ao dia. Você está orando, está buscando, está tendo compromisso com Deus. Precisamos esperar o avivamento da nossa entrega pessoal e íntima do Senhor, e não de alguém que vai trazer um avivamento. Jesus disse: quando vocês ouvirem, ali o reino de Deus está, ei lá o reino de Deus, tomem cuidado, porque o reino de Deus está dentro de vós. Se você não manifestar o reino, não espere avivamento de fora. Seja alguém que ouve a palavra e põe em prática. Seja alguém que decide fazer fluir algo de Deus para a vida das pessoas. Davi era esse homem que fazia que legado fluísse a partir dele. Não só isso, queridos, quando ele une Israel em volta de um propósito, entendam que algo lindo acontece, porque ele levanta, além dos 400 que tem dentro da caverna, ele está andando com homens que estão ao seu lado, de bons relacionamentos. Eleazar, Josebe, Samar, Azael, Abisai, Joabe, faz parte dos 37 guerreiros de elite que Davi tinha perto de si. Era o seu pelotão especial. Mas você vai ver que Joabe, Abisai e Azael são sobrinhos de Davi, filho de Zeruia, sua irmã. Nós precisamos ter bons relacionamentos com os nossos iguais. Precisamos ter bons relacionamentos com os nossos familiares. Precisamos ter bons relacionamentos com os nossos parentes. Alguém está aqui? Amém. Como anda o seu relacionamento com os seus familiares? É algo que você precisa se perguntar. Ah, bispo, já teve por um tempo rachado, ferido. Peça perdão. Você é o crente, e o crente humilde é o primeiro a tomar atitude de reconciliação. Não significa que você vai andar perto, que vai andar junto, que vai repetir o mesmo erro, mas que agora você vai ser canal para que a luz de Deus resplandeça no meio dos seus. Davi deixou um legado na vida dos seus sobrinhos. Davi não levantou só guerreiros de fora, Davi também levantou guerreiros de dentro. Em todas as oportunidades, evangelista Áquila,
que Davi teve ministrou o coração daqueles que estavam em seu redor. E um deles é esse amigo, sobrinho e guerreiro que guerreia sempre consigo, por nome de Abisai. Abisai, em uma feita, nessa fuga de Davi, decidiu colocar e colar com ele, colocar a esperança em algo que estava por vir. Então ele encontra Saul dormindo. Sabe o que Abisai diz no ouvido de Davi? Deixa eu só cravar a lança nele. Eu não vou precisar de 2 golpes. Só um vai ser o suficiente para eu matá-lo. Davi disse para ele: meu filho, você já viu alguém mexer no ungido do Senhor e continuar impune? Não mexa no ungido. Deixa que Deus trata com ele. A primeira lição na vida de Abisai. Em um outro momento, um homem por nome de Simei se levanta contra Davi, fala mal de Davi e amaldiçoa Davi diante da cara do rei. Abisai vê aquilo como uma afronta e diz: eu vou matar, se o senhor me der permissão eu mato ele. Davi disse: se eu tiver amaldiçoado, ele está certo. Se eu não tiver, ele está errado, e o meu juiz, o meu advogado será Deus. Então deixa que a sentença chegue sobre ele. Mais uma vez Abisai dá uma resposta, ou melhor, Davi dá uma resposta para Abisai, que lhe ministra como alguém que precisa aprender domínio próprio, limites, mesmo quando a sua moral, mesmo quando o seu nome está sendo difamado e destruído diante de alguém. Deixa eu dizer algo para você aqui. Deus vai te levantar como alguém que faz diferença, que faz diferente do que pessoas com sangue muito fervoroso, que ferve em ponto de ebulição, chega em ponto de ebulição muito rápido. Você vai ser alguém segundo o coração de Deus, que se move no espírito e não na carne. Diga amém, diga eu recebo. Davi vai vencendo essas guerras. Dentro de casa ele vence mais uma guerra. Gente, a vivência de uma pessoa que está na fé é natural. Tem guerras, tem lutas, tem vitórias, tem desânimo, tem cansaço, tem fadiga. Davi vence dentro da sua casa seus desânimos. Mas Davi também passa por situações familiares muito difíceis. E uma delas é quando o seu filho Aminon abusa da sua filha Tamar. Eram meio-irmãos, apenas filhos, irmãos por parte de pai. E não eram filhos da mesma mãe, mas Absalão, sabendo de tudo aquilo, e era filho do mesmo pai e da mesma mãe de Tamar, prepara o momento certo e se vinga do seu irmão, mata Aminon. Olha a tragédia na casa de um homem de Deus, na casa de um homem segundo o coração de Deus. Por isso eu volto a dizer, não seja reativo com seus filhos, guerreie na rua, mas ministre o coração dos seus filhos em casa. Não adianta você ganhar guerras lá fora e perder guerras dentro da sua casa. Seja alguém que abençoa a sua família. Depois você vai ver mais uma vez Joabe, seu sobrinho, matando Absalão na hora em que Absalão está se levantando contra Davi. Nós vamos ver peleja dentro da casa de Davi de maneira terrível. Agora Davi está na casa dos 60 anos, quando sai para mais uma guerra contra os filisteus. E nesta guerra, Davi peleja, Davi guerreia, está com seus valentes, e de repente diz o texto, e você leu comigo, Davi cansou. Diga comigo, Davi cansou. Quando Davi se cansou, o gigante que estava observando Davi disse: essa é a minha oportunidade. Tem um gigante querendo fazer fama em cima de um derrubador de gigante. Tem alguém querendo levantar o nome em cima de alguém que foi um grande vencedor e que é um grande vencedor. E eu nesta noite quero ministrar o seu coração e dizer que o inimigo está de olho em você. Só que ele é covarde, ele não quer lutar de frente com você, ele está esperando você se cansar. E no primeiro nível de dimensão espiritual que eu quero ministrar ao seu coração, eu preciso lhe dizer que os Davis desta geração somos nós, sou eu, é você. E nós precisamos tomar muito cuidado com essa fase e cada fase da nossa vida, porque todos nós, se não estamos, passamos por essa fase. Qual é a fase? A fase do primeiro amor. A fase de buscar de manhã quando acorda, a fase de orar pelo alimento meio-dia, a fase de orar de noite quando vai dormir, a fase de pedir uma resposta a Deus e Deus dá, ou no mesmo dia ou no outro dia, a fase de dizer: ó bispo, eu estou me arrepiando, eita, Deus fala comigo, tão assim.
A gente tem essa fase do primeiro amor, a fase onde Deus testifica a palavra que nós lemos de manhã, Ele fala com alguém de noite, ou é lido no culto de noite. Nós temos essa fase de comunhão, onde a gente quer monte, quer vigília, quer congresso, vai na igreja aqui, vai na igreja acolá, vai no congresso aqui, vai no congresso acolá. A gente está buscando, a gente está frenético, a gente está fervoroso, a gente está desejoso de mais unção. A gente não aguenta ver um vaso sendo usado em revelação. Ora aqui por mim, entregue algo de Deus para mim. A gente quer os mistérios de Deus, mas o tempo vai passando e a gente começa a entrar num outro nível. Já não é mais o mesmo nível de oração, já não tem mais o mesmo nível de comprometimento com a palavra, já não tem mais aquele fervor para falar de Jesus. Começa a sentir certas vergonhas, certo medo. Já não tem mais aquela mesma ciência, aquela mesma sapiência de querer falar e enfrentar o inferno. No início da fé, você desfaz bruxaria, está repreendido, Satanás. Você toma consciência do poder de Deus na sua vida, começa a viver uma atmosfera de autoridade, de ousadia, mas depois vai se acostumando com alguns pecadinhos, vai sofrendo algumas decepções, aí já não tem mais a mesma autoridade, já não repreende o capeta com a mesma intensidade, já começa a viver uns ostracismos, já não ora mais de madrugada, já não tem mais aquele compromisso de orar de manhã, de tarde, de noite. A gente começa a viver um desânimo de fé. É nessa hora que vem algumas batalhas que nós não estamos tão prontos e nos cansamos. Tem gente que quando chega numa zona de descanso, numa zona de conforto, se acomoda. Eu vim para te tirar dessa zona de conforto e dizer que o gigante está de olho em você, mas você vai sair vitorioso dessa guerra. Eu vim para declarar que tempo de crente não vai esfriar sua fé. Oh meu Deus. Eu vim para declarar que tempo de igreja não vai definir derrota na sua vida. Tem gente que vai se acostumando com essa coisa de congregar, já não olha mais para Jesus no culto, fica de olho na oração. Essa oração errou, já não senti tanta presença, fica querendo ser o termômetro de Deus na vida de alguém, já quer avaliar se o louvor é bom, se é ruim. Você não veio aqui para avaliar, você veio para adorar. Crente com tempo de igreja precisa tomar cuidado, porque senão se torna avalista, avaliador de mensagens. Se o bispo não pregar, eu não vou. Se não for o pastor Maurício, eu não vou. Se não for o pastor Ítalo, eu não vou. Se não for o bispo Bruno, eu não vou. Se não for a pastora fulana, o pastor Beltrano. Ei, você vem para ouvir a voz de Deus. E se Deus quiser usar um jumento, se Deus quiser usar o galo, se Deus quiser usar um grande peixe, tu vai ouvir a voz de Deus falar com você. A gente precisa tomar nota de que a nossa vida, nosso tempo de caminhada na fé não pode paralisar, atrofiar a nossa fé. Precisamos estar no nível de fervor para vencer os gigantes das nossas vidas. Porque no início da nossa fé, se alguém se levanta contra a gente, eu vou orar, está repreendido, esse é o diabo querendo me desanimar. Mas quando chega num certo limite da nossa fé, sabe o que a gente diz? Tem uns crentes sem vergonha, não aguento mais crente. Porque não vem dizer que é o diabo não, que nem tudo é diabo, bispo. Começa a deixar a mágoa entrar no coração. Eu já vi muita gente que derrubou gigante no início e que foi morto no leito, morreu magoado com gente no hospital. Muita gente que trabalhava com obra de libertação, mas morreu endemoniado em um leito de hospital. Eu já vi muita gente que derrubou gigante no início da fé, mas que foi destruído na fé quando estava numa certa idade, certo tempo de crente. Porque o diabo não tem pena da sua idade não, tá? E Davi chegou na idade. Davi com 60 anos vai para a guerra. Só que Davi cansou e a guerra não humilha tanto quanto a idade. A idade humilha a gente, né? Quando a gente vai ficando velho, eu nem estou lá, mas já estou sentindo os reflexos. Num dia você está feliz ali, de manhã, de tarde, de noite no evento, de madrugada em 2, 3 vigílias. No outro tu está cochilando em qualquer banco que senta. Meu Deus. Um dia você está novo, você está fazendo estripulia, subindo em árvore. No outro dia é dor aqui. Eita, baixou muito tempo. Misericórdia, para levantar já é uma luta, é uma guerra. A idade humilha a gente. Você começa a sentir uma dor aqui, que responde cá, que na verdade é aqui. Vai para o médico. Onde é que é a dor, meu filho? Começa aqui, doutor. Termina cá. É dor no ciático. É dor eita, meu Deus. É artrite, artrose, osteoporose. Começa a apertar a visão para ler os negócios. Daqui a pouco volta para longe. Faz um esforço. O epitálamo começa a desgastar. Já não anda mais de perna junta. Começa a andar de perna aberta para equilibrar e não cair. A gente começa a viver fases. Uma gripe pode matar.
Tem virose que vem, que derruba, não é mais aquele novinho que vai, que malha, que faz, que pega um bocado de peso, fazer meia hora de esteira, já está botando os bofes para fora. Davi chegou na fase em que ele cansou, mas foi justamente no cansaço que ele viu o resultado de investir em gente. Foi justamente no cansaço que ele viu o legado que ele deixou na vida de pessoas. Foi justamente na hora que ele cansou que Abisai, filho de Zeruia, sua irmã, veio, matou o gigante e lhe deu um grande livramento. E essa é uma noite de livramento de Deus para as nossas vidas. Essa é a ceia do livramento do Senhor para as nossas vidas. Por quê, bispo? Porque eu não sei qual é o nível de batalha que você está enfrentando hoje, onde você cansou, onde você parou, onde as suas forças se limitaram, mas eu sei que o meu Deus já levantou intercessores em seu favor, já levantou recursos em seu favor. Tem algo de Deus fluindo aqui neste culto, nesta noite, para renovar a força de crente fiel, porque os homens e os jovens certamente cansarão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você precisa ser daqueles que agem debaixo de um propósito, que agem debaixo da unção, porque quando você sair com os guerreiros e não der conta de alguns recados, vão ter guerreiros que vão se levantar em seu favor. Crente não pode andar só. Não confunda solidão com solitude. Você precisa ter os seus momentos com Deus, mas existem guerras que você não pode guerrear só, porque se você for só e cansar, ninguém te livra. Mas se você for acompanhado com as pessoas certas, Deus te dá vitória na guerra. É tempo de se afastar das pessoas erradas, e é tempo de começar a guerrear com as pessoas certas, porque sua vitória vai depender disso. E Deus deu vitória a Davi por intermédio de Abisai. O que é que diz aqui no texto? E daquele dia em diante se chegou a um consenso. Davi, a partir de hoje você não sai mais para a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Eu preguei na primeira esfera dizendo que todo Davi aqui somos nós. Toda essa história somos nós. Mas eu preciso dizer também sobre a necessidade de preservar a liderança. Eu falei pela manhã e faço questão de repetir à noite. Vão ter momentos em que nós vamos precisar preservar a missionária Fátima. Ela é líder da intercessão, mas ela vai precisar voar. Ela vai precisar viajar, viver novos patamares. Quem entende, diga amém. Treinar outras guerreiras. A gente tem uma aba agora nascendo em Guarulhos. Vai precisar ir lá, ensinar como é que intercede, no mesmo padrão, guerrear. Só que aí vai ter gente que vai dizer, missionária Fátima não está, eu não vou. Não, você não é do guerreiro que desanima porque o líder não está. Você diz assim, opa, já que ela vai, eu vou assumir o meu posto agora. Pastor Maurício tem a manhã de adoração aqui. E tem intercessores, e tem guerreiros. E se ele, caso vá fazer as missões na Europa, glória a Deus, nos Estados Unidos, pregar, ministrar na Ásia, pregar para o povo de olho puxado, vai ela, vai ele, vai Isabelle, vai o Davizinho junto. Aí vai dizer, não, porque não vai ter manhã de adoração esse mês, porque Maurício não veio. Não, ele está fazendo discípulos. E vai ter que ter gente aqui dizendo, não, o pastor Maurício não está, mas a unção está mesmo, e a gente vai se manter aqui debaixo da graça. A mesma coisa é o seu bispo. Gente, nós estamos vivendo numa geração em que a gente quer sugar a força de um líder, e a Bahia tem esse mau exemplo para o Brasil, porque a maioria dos outros ministérios que chegaram aqui, universal, mundial, internacional, seja lá qual for, são pessoas que entenderam que o líder precisava voar, crescer. As igrejas expandiram. Agora procura no resto do Brasil, onde é que tem uma igreja que saiu do Brasil, da Bahia, do Nordeste para outro canto? Porque tem líderes aqui de 20, 30, 40, 50 anos que se o líder faltar o culto, o povo deixa de ir para a igreja. Se o líder não for pregar, as pessoas não querem ouvir. Você não pode ser esse que suga. Tem líder aqui desanimado. Tem igrejas que fecharam no meio da pandemia. Sabe por quê? Porque o líder tentou fazer discípulo, mas só achou sanguessugas, só achou sugadores de unção. Você não pode ser esse povo que senta 20 anos e não aprende nada. Você precisa ser daqueles que sentam para aprender e levanta para ensinar. Você precisa ser dos guerreiros como Abisai, que está vendo um guerreiro e um derrubador de gigante hoje, mas que amanhã vai levantar para derrubar gigantes também. Alguém está recebendo isso aqui que eu estou dizendo?
Aleluia, não é pecado e nem errado você amar o seu líder, mas quando você não entende que ele também precisa voar, crescer, ser preservado, você impede o seu próprio crescimento, porque todo líder só pode levar você até o nível que ele foi. Então quando você quer que ele vá mais longe, é sinal de que ele vai te levar mais longe. Eu vou profetizar de outra maneira. Jesus disse: aqueles que creem em mim farão obras maiores do que a que eu fiz. Você não vai ficar paralisado daquilo que alguém te ensinou. Você vai muito mais além com as suas próprias experiências com Deus. Abisai representa esse nível de guerreiro. Eu aprendi até aqui, daqui em diante eu dou conta. Pode contar comigo, Davi. A vitória é nossa. Precisamos. Cadê os ousados dessa igreja? Cadê os ousados dessa geração? Cadê os ousados aqui da Bahia? Você precisa querer ser uma bênção nas mãos de Deus. Amém, igreja viva? Nós não podemos só receber um bocado de denominação e nunca exportar por falta de visão. Precisamos ser alguém que vai levar o fogo do avivamento para outras nações. Quem é o povo mais alegre do Brasil? É o da Bahia. O povo mais feliz, mais fervoroso é o povo da Bahia. Então você vai levar o fogo do avivamento pela presença de Deus na sua vida. Tome posse dessa palavra. Aonde Deus te enviar, não é você que vai esfriar conforme o lugar. É o povo que vai se esquentar por causa da presença de Deus na sua vida. Eu vi isso lá em uma das igrejas, que tem alguns meninos da nossa igreja que foram congregar lá. Ele disse para a gente, falou com o pastor sobre o modelo da nossa igreja, e a gente está aqui, tem 30 minutos de oração. Eu já fiquei feliz, porque replicaram a visão, foram para outra nação, mas não ficaram, o pastor perguntou, eles não abriram mão de dizer: olha, pastor, a gente só sente uma falta de uma coisa aqui, é que a igreja não ora. Aí o pastor disse: e como é que vocês fazem lá? Mostrou a live, começaram a orar, e agora a igreja também virou uma igreja de oração. Alguém entende isso? Pega na mão de alguém, vamos decolar juntos, me ajuda a pregar, diga para ele assim: Deus vai te levar para lugares, Deus vai te apresentar a pessoas, e você vai incendiar corações. Você é a lâmpada de Deus nessa terra. Você é o sal de Deus para essa geração. Quem aqui acredita nisso? Joga a mão para cima, dá um brado de glória para Deus. Deus vai te apresentar a pessoas. Deus vai chocar ambientes com você, porque a glória de Deus vai se revelar. Jesus disse: vós sois o sal e luz. Você é essa luz. Fechando aqui a fase de falar de liderança, para não parecer que eu estou puxando sardinha para minha brasa. Mas você precisa querer deixar um legado na vida das pessoas. Você precisa ser a luz que ilumina, a referência que direciona. Você não pode ser mais um que todo canto que chega alguém te influencia. Você precisa ser alguém que chega e diz assim: Senhor, o Senhor me colocou aqui, e eu sei que foi para coisas grandes, e que a glória de Deus resplandeça através de você. Fique de pé comigo nesse instante. Esbibenob esperou Davi cansar. O inimigo não tem pena da sua idade, tá? Se você não tomar cuidado com o seu coração, o diabo vai te destruir, seja lá qual for a sua idade. Tome muito cuidado para que você, com seu tempo de crente, não crie suas próprias convicções, perca as convicções bíblicas e não guarde nem preserve o seu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, está escrito: guarde o teu coração. Muitos de nós temos sido destruídos por gigantes. Eu já fui evangelizar, vi pastores debaixo de ponte morando na rua. Já vi pastores, obreiros, missionários. Aí já fiz muito a obra, mas me decepcionei. Decepção tem demais. Mas quando você está focado no propósito, Esbibenob vai cair diante de você. Levante suas mãos e nós vamos orar. Vamos orar para que Deus te dê o renovo e te dê o livramento. Que Deus levante guerreiros como você é guerreiro para estarem do seu lado. Para que você seja a lâmpada que precisa ser, a referência que Deus levantou para ser nesta geração. Feche os olhos com fé e ore neste instante. Oh, glória a Deus. Senhor, acende a lâmpada dos teus filhos. Incendeia os corações. Restaura a força do que já não tem mais nenhum vigor. Eu te apresento neste momento cada um dos teus filhos e servas que estão agora em oração conosco.
E eu te peço que o Senhor repreenda todo o cansaço, toda a fadiga, todo o desânimo, tudo aquilo que veio para roubar, para minar a força deste teu povo. Oh, glória a Deus. Abre a boca, ore, vamos. Aquilo que o inferno estava investindo para tentar paralisar, o gigante que estava de olho nele para destruí-lo, vai cair pelo poder de Deus na vida de alguém que vai estar ao lado. O Senhor é Deus que ainda levanta abisais. O Senhor é Deus que ainda levanta guerreiros. O Senhor é Deus que ainda levanta intercessores. O Senhor é Deus que ainda levanta ajudadores. Oh, abre a boca, igreja santa. Nagaba da sobre alabás. Aquilo que estava vindo para desanimar agora vai cair por terra. A lança que preparou não vai ser usada. A espada nova que estava pronta para destruir um guerreiro não vai funcionar, porque aquele que levantou essa igreja, aquele que levantou esses teus filhos, é fiel para fazer um reboliço na terra dos viventes. Eu te peço, renova a força, Senhor. Renova a fé. Tem alguém orando em mistério? Receba renovo. Receba armaduras novas. Receba a alegria da salvação. Receba o fôlego de vida. Receba. Deus está tirando gente de zona de conforto, que estava te dando cansaço, que estava te fadigando. E o Senhor está dizendo: eu estou te colocando na peleja, mas agora é para vencer. É para cantar hino de vitória. É para avançar. Oh, aleluia! Abra a boca e reaja. Lembre dos primeiros tempos da sua fé. Acende a chama de novo, Espírito Santo. Acende a chama do Pentecoste. Eu posso ouvir alarido de crentes fervorosos. Oh meu Deus, independente do que você viveu nas suas guerras com Saul, nas suas guerras dentro de casa, reaja. Isbibenob não vai te matar. Esse gigante que veio para fazer fama em cima de você não vai conseguir, porque maior é o Deus que te guarda. Aleluia! Espírito Santo, Espírito Santo, eu te peço neste momento, derrama sobre a vida dos teus filhos essa Shekinah, a glória que reveste, a glória que prevalece, o renovo da águia, Nagaba da Shebre Anahai. Tira aquilo que estava sugando as forças, aquilo que estava desanimando, e que haja um fôlego novo. Receba armaduras novas, receba sandália de preparação, receba a espada do Espírito, receba escudos novos. Recebe decomiante lemiai, sai, óleo fresco, abisai, campéria, façuibidai. Abre a caba da chúbria, abre a boca e receba. Receba batismo com o Espírito Santo. Receba renovo espiritual. Receba, porque aonde Deus te levantar, o gelo vai ser quebrado, a maldição vai ser desfeita, a guerra vai ser vencida. Espírito de Deus, eu oro certo de que aquilo que o Senhor começou a fazer vai aperfeiçoar. E crentes saem deste lugar hoje de cabeça erguida, para viverem propósitos, para que não se apague a lâmpada de Israel. Eu oro grato e certo da vitória, em o nome de Jesus. Eu abençoo esses elementos de ceia, e eu te peço, Senhor, que cada um seja renovado na força do teu sangue, na força do teu poder, na força da tua unção. Todo desgaste vai ser restaurado hoje nos teus filhos, a força necessária para vencer toda a opressão, toda a depressão, tudo aquilo que afligia, aquilo que fadigava, aquilo que destruía de dentro para fora. A essência de Deus vai restaurar de dentro para fora. Para a glória do teu nome eu oro.